Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um módulo, né, do nosso treinamento aqui da NR10. Toda a nossa parte conceitual relacionada aos riscos já estão quase finalizando, vamos dizer assim, e nessa aula nós falaremos sobre os 5 passos básicos relacionados aí à segurança com a eletricidade. Então nós faremos basicamente um resumo de quais são os passos básicos que eu preciso me atentar quando eu estou realizando aí uma atividade com eletricidade. O primeiro preceito, vamos dizer assim, que a norma diz com relação à segurança da eletricidade é o seccionamento. O que seria o seccionamento? É você desligar o seu circuito todas as vezes que você vai executar qualquer atividade de intervenção e de manutenção elétrica para que o trabalhador possa trabalhar da melhor forma possível em termos de segurança. Então, primeiro preceito, a questão do seccionamento, ou seja, desligamento do meu circuito. Segundo preceito, o impedimento da reenergização, que significa você utilizar de um bloqueio físico, ou seja, um cadeado ou algo que impeça que o teu sistema seja energizado de forma acidental ou muitas vezes até de forma proposital. Então é você colocar um cadeado ali, fechando e impedindo realmente que pessoas façam religamento do circuito até que você finalize toda a sua atividade de manutenção. Tá legal? Terceiro princípio. Então, primeiro, seccionei, depois eu bloqueei. O terceiro princípio é a constatação da ausência de tensão. O que seria isso, professor? É você realmente utilizar um detector de tensão para se certificar de que 100% do seu circuito está desenergizado para realizar alguma atividade de manutenção ou de intervenção. Por que é importante a questão da detecção? Quando você desliga o seu circuito e faz o bloqueio, pode ser que, dependendo da situação, você tenha aí circuitos secundários, circuitos terciários, ou em alguns casos, até um gerador que é acionado automaticamente quando a energia é derrubada. Geralmente, data centers, hospitais, grandes redes de supermercado, né, toda a área de congelados, são locais, por exemplo, que você tem a presença de gerador, a presença de sistemas secundários de alimentação de energia, por quê? Porque são áreas críticas que não podem ficar sem energia em hipótese nenhuma. Hospitais, centros cirúrgicos, UTIs, unidades de tratamento intensivo. Imagina, acabar a energia de uma UTI, gente, pelo amor de Deus, né? Então, por que é importante eu fazer a constatação da ausência de tensão? Justamente para que realmente eu não seja pego de surpresa com algumas dessas instalações secundárias, terciárias ou gerador. É claro que toda atividade de manutenção a ser feitas nessas áreas mais críticas, nesses locais que não podem ficar sem energia elétrica, são feitas com muito planejamento estratégico e agendamento, né, para que o profissional não seja exposto aí também a riscos. Depois disso, vou fazer a instalação do aterramento no meu circuito, o aterramento temporário. Caso o equipamento ainda não tenha um sistema de aterramento contínuo, vou fazer o aterramento temporário, me certificando de que qualquer retorno de fase, qualquer problema de indução eletromagnética ou retorno ou qualquer problema que dê, essa energia ela seja dissipada no solo e não no corpo do trabalhador. Né? Depois que eu aterrei, vou poder fazer uso de todos os dispositivos, como aquelas barreiras, os invólucros, né? As mantas, por exemplo, de couro que são utilizadas, que são anti-chama, para serem utilizadas durante uma atividade de manutenção preventiva. Né? Então é você utilizar de todas as possíveis ferramentas que você tem para realizar uma atividade de forma 100% seguro. E por último, colocar a instalação da sinalização, que são aquelas etiquetas de identificação. Vou pedir para a Carol ou para a Giovana colocar aqui para vocês alguns exemplos de imagens relacionadas aí a tipos de sinalização de risco, para identificar que naquele circuito que está sendo feita uma intervenção existe uma pessoa humana, uma vida que está trabalhando ali, para que o sistema não seja ligado de forma acidental ou, como eu disse, de forma proposital.
Algo que é muito importante, gente, dentro desses 5 princípios, né, desses 5 preceitos, é que não bule ou não pule nenhuma dessas etapas básicas que eu estou falando aqui para vocês. Por quê? Já houve casos, por exemplo, de pessoas que começaram a fazer intervenção de manutenção sem fazer o seccionamento, ou seja, sem desligar a energia elétrica, e se envolveram em acidentes, em alguns casos até fatais, e a pessoa perdeu a vida. Então, imagine, se eu seguir o passo 2, 3, 4 e 5, adianta? E não seguir o primeiro? Não vai adiantar nada. Se eu seguir só o primeiro e o segundo, eu desliguei o meu circuito, coloquei um cadeado, mas de repente não fiz a constatação da ausência de tensão e de repente não fiz a sinalização. O que vai adiantar? Alguém pode ir lá com uma outra chave, abrir o cadeado, religar o circuito e fazer com que todo o sistema fique energizado, causando um acidente grave ou, quando não, uma fatalidade. Então, para qualquer uma dessas etapas que você tentar pular ou você tentar burlar, você tem que pensar sempre o seguinte: é a sua vida que está sendo colocada em jogo, é a sua vida que está relacionada com esse tipo de atividade que você executa. E nós não somos como gatos, nós temos uma única vida. A partir do momento que nós nos colocamos em uma condição de risco e aceitamos e que nós burlamos, por exemplo, um procedimento de segurança, é como se eu esteja assumindo para mim toda a responsabilidade de ocorrência ou não de um acidente. E aí, depois que ele aconteceu, gente, não adianta mais chorar pelo leite derramado. Já se foi, né? Já era praticamente. Game over, né? Como diz aí nos jogos. Então, é importante, se atente com relação a isso, não burle, não pule, cumpra todos os 5 preceitos para que você possa realmente viver aí uma vida e ter uma sobrevida maravilhosa com relação ao tempo que te resta aí nesta terra, tá bom? E no mais, esses são os 5 passos básicos, não burle, e nós nos vemos aí na nossa próxima aula, tá legal?